pessoal, na aula passada a gente viu um pouco sobre o computador, sobre a história do computador, vimos um pouco sobre as peças, os periféricos, entendemos algumas coisas técnicas. Hoje a gente vai começar já na parte prática, a gente vai aprender a mexer no computador, entender um pouco mais a área de trabalho, o que são arquivos, ícones, as pastas e falar bastante sobre o mouse e o teclado, que são as ferramentas que a gente usa para poder dar os comandos para o computador, tá bom? Vamos lá? Vamos aprender a ligar o computador primeiro. Os computadores de torre, eles têm um botãozinho, o símbolo é sempre o mesmo, tá? E os notebooks, que é igual esse que eu tô trabalhando, o botãozinho é aqui em cima do lado do teclado. Quando eu ligo o computador, ele demora um pouquinho para ligar, tenham paciência. Porque todos os programas vão ser iniciados, então assim, o ideal é, liga o computador, vai fazer alguma coisinha, dá um tempinho para ele ligar tudo direitinho. A partir do momento que ele ligou, a primeira coisa que a gente vai ver é a área de trabalho. Quando eu estou olhando para essa área de trabalho, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo vários ícones. Gente, o que são ícones? A gente está mais do que acostumado com ícones. As grandes marcas, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, as marcas que a gente está acostumado a ver, elas têm uma marca, um logotipo, é um ícone aquilo. Ele é feito para você bater o olho e saber do que se trata. A gente está muito acostumado com os ícones do celular. Se a gente quer telefonar para alguém, a gente vai no ícone do telefone. Se eu quero falar no WhatsApp com alguém, eu vou no ícone do WhatsApp, né? Aqui no nosso desktop, eu vou mostrar alguns ícones que estão aqui. Bom, pessoal, esse aqui é o desktop. Estão vendo essa flechinha que está mexendo aqui no meio? Isso daqui é o mouse, eu estou controlando ele com a minha mão. Todos esses ícones que vocês estão vendo à esquerda são os ícones que tem no meu computador. Tudo isso é personalizável. Eu coloco os ícones do jeito que eu quero, na ordem que eu quero e quantos eu quero. Inclusive, ó, eu posso mexer eles para onde eu quiser. Se eu quiser trocar a ordem deles, eu posso, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui para baixo? Aqui para baixo eu tenho vários ícones também. Esse aqui, que parece uma janelinha, é o menu iniciar. O que eu tenho nesse menu? Quando eu clico nele, ele vai me dar a lista de todos os programas que eu tenho instalados nesse computador. Os programas que eu instalei e os programas que já vêm instalados, né? Por exemplo, calculadora, as configurações, alguns programas que já vêm pré-instalados no seu computador, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nesse outro pedaço aqui da barra. Estão vendo que tem vários ícones aqui? Aqui também é personalizável. Eu posso colocar aqui como se fosse um atalho para os programas que eu uso mais, por exemplo, a internet, o Word, que é um programa que eu uso bastante para fazer textos, eles todos ficam aqui embaixo, tá? Aqui do outro lado, eu tenho a data, eu tenho o Wi-Fi, tá me indicando que eu tô conectada no Wi-Fi, eu tenho o volume do som, né? Então, assim, essa barra de ferramentas aqui embaixo, a gente chama de barra de tarefas. Tudo que está acontecendo no computador vai estar sendo mostrado nessa barra. Vocês estão olhando aí que embaixo aqui dessa pastinha tem um risquinho azul? Esse risquinho está me dizendo o quê? Que esse programa está aberto, ou seja, ele está só descansando nessa barrinha. Agora, gente, vamos falar sobre janelas. O que são janelas? Tudo que eu abro no computador, ela abre em janelas. Então, eu vou abrir uma janela aqui para vocês olharem, ó. O que eu tenho nessas janelas, gente? Aqui em cima, ó, estão vendo, ó, tem um menos, um sinalzinho que é um quadradinho e um X. Isso aqui é muito importante, por quê? É aqui que eu controlo o tamanho e o jeitinho que eu quero que a janela fique. Então, se eu apertar esse botãozinho do meio, que é o maximizar, o
que é maximizar, gente? É aumentar. Então, eu vou clicar para vocês verem. Ah lá, ele coloca a janela inteira em tela cheia. Agora, notem que se eu clicar novamente, ele volta para o tamanho que estava antes. O X, gente, a gente já está acostumado. O X é para fechar. Se eu fechar, ele vai fechar a janela. O computador está entendendo que eu estou dizendo para ele que eu não vou mais usar esse programa ou essa janela. Então, eu fecho, tá? Agora, o menos. Esse menos, gente, ó, a hora que eu clicar ele, vocês vão falar, ai meu Deus, a janelinha sumiu. Ela não sumiu, gente, ela foi parar aqui embaixo, ó. Se eu colocar o meu mouse em cima, ela ali, ó. O que que eu fiz com ela? Eu tô dizendo pro computador o quê? Que eu não tô mexendo nela agora, que eu vou mexer em outra coisa. Então, eu vou deixar ela guardadinha lá embaixo. É só isso, não é que sumiu, não é que fechou. Ela só tá lá embaixo, guardadinha. Agora, vamos pensar o seguinte. O que que eu coloco nesse computador? Tudo que eu coloco nesse computador são arquivos. A gente chama de arquivos, certo? Então, se eu escrever um texto, ele vai ser um arquivo de texto. Se eu tiver uma música, ele vai ser um arquivo de áudio. Tudo é guardado dentro desse computador. Gente, o que que é um arquivo? Estão vendo este arquivo aqui que eu estou mostrando, que está escrito texto? Fui eu que dei esse nome para ele, tá? Isso a gente chama de arquivo. Onde eu guardo esses arquivos? É a mesma coisa que a gente faz em casa. A gente não pega... Vamos pensar, as contas de luz desse ano, a gente guarda tudo juntinho dentro de uma pasta. Essa pasta a gente não guarda em outro lugar, numa caixa, num arquivo. Aqui é a mesma coisa, eu vou pegar os arquivos e colocar dentro de pastas. Esse daqui é o mouse. Vamos aprender a pegar nesse mouse direito. Gente, eu não pego no mouse assim, assim tá errado. Né? Essa coisinha que eu deixo aqui embaixo é para quê? Para eu apoiar o meu punho na mesa e eu simplesmente coloco a mão por cima. Não adianta deixar a mão dura, a mão tem que estar relaxada. A força tá aqui, ó. Tá? Para quê? Para que eu possa fazer esse movimento aqui, né? Lembra que a gente falou dos 2 cliques? Como é que eu dou os 2 cliques? Assim. Esses dedos aqui, eu quase não uso, eu uso mais este daqui. Eu uso ele para acessar o rolinho aqui. Esse botão de cá, a gente vai ver depois, tá? Mas esse daqui, ó, são 2 cliques. Então, como é que eu tô segurando esse mouse? Ó, com esses 2 dedos, eu seguro o mouse. Esse dedo aqui não serve para nada. E esses 2 eu deixo nos botões, tá? Então, como é que eu dou os 2 cliques? Assim. Como é que eu seguro e arrasto? Eu fico segurando e arrasto o mouse, ó. Eu não tô soltando o botão, ó, tá? Eu abri aqui um documento de texto, que é um bloquinho de notas que o computador tem, bem parecido com aquele bloquinho de notas que a gente deixa ali do lado do telefone. E abrir um teclado virtual para vocês verem direitinho como é que eu faço para digitar as coisas. O teclado é bem sensível, então basta um toquinho para ele entender que eu estou escrevendo. Olha lá, ó. Vou escrever meu nome primeiro para vocês verem. Olha lá, ó. Certo? Agora, eu quero passar para a linha de baixo. Como é que eu faço, gente? Olha essa tecla Enter aqui, estão vendo? Olha lá, ó. Passei para a linha de baixo. Aí eu penso, bom, meu nome é um nome próprio. Eu preciso colocar a primeira letra maiúscula. Como é que eu vou fazer isso? Eu fico apertando essa tecla Shift, mais a letra que eu quero. Ah lá, ó. Tá em letra maiúscula. E eu continuo escrevendo o nome. Eu vou passar novamente para a linha de baixo. Vamos tentar fazer uma palavra com acento? Vamos pensar na palavra café. Vamos lá. C-A-F. Aí eu paro e penso. Eu vou escrever café. Café tem acento no E. O
que eu faço? Eu primeiro aciono o acento, depois a letra. Então, vamos lá. Primeiro o acento. Vocês viram que não aconteceu nada. Só vai acontecer a hora que eu colocar o E. Ah lá, ó. Agora tá. Café. Agora, vou passar para a linha de baixo de novo. Olha lá o Enter. Agora eu vou escrever vovô, que tem acento circunflexo. V, O, V. E vocês estão vendo que ali em cima, nessa tecla, o acento circunflexo está na parte de cima da tecla, gente. Como é que eu faço para pegar isso? Essa tecla Shift, além de servir para ela fazer a letra maiúscula, ela pega tudo que está lá em cima. Então, eu olho para a tecla, o que eu quero tá lá em cima, eu preciso do Shift. Então, eu fico apertando o Shift, aperto o acento, depois a letra. Ah lá, ó, ficou certinho. Vou passar para a linha de baixo de novo. Se eu quero, por exemplo, escrever a palavra coração, C-O-R-A-C cedilha, o acentuado é o A, não é? Ó, ele não tá aqui embaixo, então eu não preciso do Shift, é só eu apertar o acento primeiro, depois o A e depois o O. Então, assim, sempre lembrem, se eu quero que tá em cima da tecla, eu preciso da tecla Shift. E é assim, sempre fico apertando ela e ao mesmo tempo aperto a letra que eu quero ou o caractere que eu quero. Então, vendo aqui em cima onde tem os números, por exemplo, aqui, ó, tem o símbolo da porcentagem. Se eu simplesmente clicar, olha lá, vai aparecer o número 5, certo? Mas o que eu quero? Vou dar um espaço aqui, ó, a barra de espaço. O que eu quero é pegar o símbolo da porcentagem que está em cima. Então, eu vou apertar o Shift, ficar apertando ele e ao mesmo tempo apertar. Ah lá, ó, não apareceu? Bom, pessoal, é assim que a gente faz para digitar as coisas no computador. No celular é bem parecido. A gente vai ver na aula que vem um pouco sobre digitação no celular. Essa foi a aula de hoje, que a gente aprendeu a mexer um pouquinho melhor dentro desse computador e aprendeu a como usar o mouse e o teclado. Quando vocês dominarem o mouse e o teclado, gente, não tem mais segredo. Aí é só vocês começarem a navegar pela internet, ouvir música, ver um monte de vídeo bacana que tem no YouTube. Vocês podem acessar tudo, mas vocês precisam saber mexer, principalmente nesse bichinho aqui, ó. Tá bom? Vejo vocês na aula que vem. Na aula que vem, o que a gente vai conversar um pouco? Sobre alguns termos que a gente ouve por aí, ninguém sabe o que é. E vamos começar a falar só um pouquinho sobre o celular, tá bom? Vejo vocês na aula que vem.